que sobe e desce, tudo que entra sai. Hoje você me vê, amanhã talvez não veja mais. Tudo que nasce morre, tudo que vem se vai. Hoje morreu um sonho, que ele descanse em paz. Não temos controle, o tempo é ligeiro. Na estrada da vida somos passageiros, mas que Deus guarde cada estrela mais no céu. As lembranças ficam, não tem como voltar para aquele momento, naquele lugar, aquele sorriso. Jamais verá de novo. Onde estiver, olha por mim. O meu amor não vai ter fim. Tudo que passou do meu lado estará pra sempre marcado. Onde estiver, olha por mim. O meu amor não vai ter fim. Tudo que vem tem que ir. É a lei da vida, não é feita por mim. Onde estiver, olha por mim. O meu amor não vai ter fim. Tudo que passou do meu lado estará pra sempre marcado. Onde estiver, olha por mim. O meu amor não vai ter fim. Tudo que vem tem que ir. É a lei da vida, não é feita por mim. Olá, é com tristeza que iniciamos o nosso programa desta semana. O ano não começou bem. Muitas tragédias movimentaram o país e deixaram tristes toda a nação e o mundo também. Primeiro foi Brumadinho, repetindo a tragédia de Mariana em 2015. Mais de 150 mortos e mais de uma centena de desaparecidos ainda, hein? Recorremos aos amigos da Rede Minas para lembrar essa tragédia anunciada. Mais de 2 semanas do ocorrido, Comissão Nacional visita a cidade e promete rever legislações. Moradores da região que sobreviveram à tragédia acumulam revolta e incertezas. A audiência em Brumadinho reuniu deputados federais, estaduais, vereadores e representantes do Ministério Público e das cidades afetadas pelos rejeitos de minério da Vale. A reunião técnica convocada pelos deputados federais que vieram aqui a Brumadinho seria aberta com a palavra dos parlamentares, mas a dor das famílias, dos trabalhadores afetados pela tragédia de Brumadinho mudou o tom desta reunião. E o que todos ouviram aqui foram apelos por justiça e pela pronta assistência às vítimas. Nancy diz que 14 comunidades quilombolas da região estão isoladas e cobrou a ação dos políticos. É hora da gente fazer justiça. E fazer justiça é fazer política séria. Uma das grandes coisas que está acontecendo aqui, não se mataram só o pessoal da Zona Quente, não. A imprensa tem falado só da Zona Quente, mas é toda a cidade de Brumadinho que foi embora.
Adriana é agricultora do Parque da Cachoeira. A comunidade foi duramente afetada pelos rejeitos de minério. Ela perdeu a produção e também amigos. Eu falei em nome da minha comunidade, dos meus amigos que eu perdi lá. Eu preciso que todos vocês façam justiça em nosso nome. Por favor, gente, vamos cobrar por justiça a partir de agora. Não vamos cobrar por direito, vamos cobrar por justiça. Porque o que ela faz, vai continuar fazendo e não vai ter ninguém que vai impedir. Sônia perdeu uma sobrinha na tragédia. Ela é de Cataguases e emocionou a todos ao resumir o sentimento da comunidade local. Sim, nada por nós que já estamos sofrendo. Pelo menos, gente, pelo amor de Deus, façam justiça para que outras pessoas não venham sofrer o que nossa comunidade está sofrendo. A Vale não enviou representantes para a reunião na Câmara Municipal de Brumadinho. O coordenador da Comissão de Barragens da Câmara Federal prometeu priorizar o tema no Legislativo. O nosso objetivo é ouvir as pessoas, levar a ressonância dessa população para o Congresso Nacional e definir como a pauta mais prioritária do Congresso Nacional agora tem que ser essa. Nós vamos avaliar a legislação existente, as que estão tramitando na Câmara dos Deputados e fazer novas leis, regulamentos e protocolos que forem necessários. O apelo das vítimas tem o tamanho da tragédia. No 15º dia desde o rompimento da barragem da Vale, ainda há muitos desaparecidos. Comunidades estão isoladas e moradores de 40 distritos têm acesso restrito ao centro de Brumadinho. Está um pouquinho com medo, né? Mas a gente dá uma apoio aqui, né? A questão ambiental também precisa atenção. O rio Paraupeba está contaminado e já há ameaças ao abastecimento de Pará de Minas. Desde o dia 29, nós não fazemos nenhuma captação de nenhuma gota do Paraupeba. E isso, querendo ou não, coloca toda a cidade numa situação de alerta. Nossa alternativa hoje está sendo 2 ribeirões que nós temos, o Ribeirão dos Paivas e o Paciência. Mas na hora que entrar no período de estiagem, nós não temos mais a água tão suficiente para a gente conseguir manter a nossa população. Os bombeiros garantiram hoje em entrevista coletiva que não há previsão para o fim das buscas. 400 militares ainda atuam na zona do desastre, com foco em 3 áreas, onde estariam os funcionários da Vale. Ainda há muito o que fazer em Brumadinho. Não há previsão para redução desse efetivo, que fica para os próximos dias aí, é a manutenção desse efetivo. Depois do desastre em Brumadinho, a Vale anunciou que vai descomissionar 10 barragens a montante que estão inativas em Minas Gerais. Veja a reportagem. Paracatu, cidade mineradora localizada na região noroeste do estado, tem barragens onde são despejados rejeitos da extração de ouro. Apesar da extração do minério ainda acontecer na cidade, a empresa responsável pela operação já começou o processo que visa parar as atividades no local, o descomissionamento. Aproximadamente uns 450 hectares já estão em processo de reabilitação, né? Hoje nós temos privilegiado a questão de reabilitar essas áreas utilizando espécies nativas, espécies da região, que possibilitam inclusive, como parte do nosso processo de reabilitação, atrair a fauna e a flora depois de uma forma mais intensiva num determinado momento. Mas afinal de contas, o que é e como funciona o processo de descomissionamento? Em poucas palavras, trata-se dos processos feitos para revitalizar uma área mineradora que se tornou barragem de rejeitos. São necessárias muitas etapas para que uma área de barragem seja revitalizada. Primeiro, os resíduos minerários são drenados. Depois, podem ser separados e reaproveitados na construção de estradas e materiais para a construção civil. Por último, os diques são retirados. A água, se puder ser tratada, é reintegrada ao meio ambiente nos mananciais próximos, e o local é reflorestado com espécies nativas. Outra forma de desmontagem de uma barragem seria o aterramento, técnica mais barata, porém menos benéfica para o meio ambiente. O especialista faz o alerta. Descomissionar uma barragem não é garantia de que o local seja restabelecido e se torne seguro. Claro que sempre vai ter uma insegurança em todo o processo que você faz, tá? Mas você reduz o risco a valores muito baixos. Então, é o que é recomendado hoje. Mas toda atividade humana ela é inútil.
Risco zero não existe. Então, quando as pessoas perguntam, não tem risco nenhum? Claro que tem. Viver é um risco. Aí a gente tem que entender isso. O problema é que o risco está ficando muito alto. Não existe um tempo certo para que uma área de barragem seja descomissionada. Tudo depende dos minérios e locais onde ela se encontra. Quando nós somos alertados de um problema dentro de uma determinada área de trabalho, nós temos que parar, raciocinar e tomar cuidado, porque as coisas elas são complexas, elas não são simples. Não é? Tanto é que nós temos que estudar a vida inteira para conseguir fazer com que o mundo funcione. E essa arrogância nossa, ela está nos levando a desastres inaceitáveis. Nós temos que parar para pensar o que nós estamos fazendo. Olha, não bastasse essa tragédia em Brumadinho, outros fatos comoveram o mundo do futebol também. Antes tivemos chuvas no Rio de Janeiro que também ocasionaram mortes. Na sexta-feira, dia 8 de fevereiro, um incêndio no alojamento do Ninho do Urubu, no Rio de Janeiro, ceifou a vida de 10 meninos das categorias de base do Flamengo. Isso mesmo, um provável curto-circuito no alojamento das categorias de base do Flamengo cessou o sono e o sonho de 10 adolescentes que procuravam um espaço no futebol profissional. As cinzas deixadas pela catástrofe no Rio mancham o seio de nossas famílias. 3 outros adolescentes foram internados, um deles em estado grave. Os outros 2 já estão melhores. E para completar a cota de acontecimentos negativos, no início da tarde de segunda-feira, dia 11 de fevereiro, o acidente aéreo tirou a vida do jornalista Ricardo Boechat, da Rede Bandeirantes de Rádio e Televisão. O helicóptero que o jornalista estava, pilotado por Ronaldo Quattrucci, que também morreu no local, saiu de Campinas rumo ao heliporto da Band, em São Paulo. Porém, a aeronave caiu na rodovia Anhanguera e bateu na parte dianteira de um caminhão que transitava pela via. O motorista do caminhão sofreu pequenas escoriações, mas passou mal ao dar depoimento na delegacia, foi internado, mas já está liberado. Que tristeza, né? Que 2019 melhore e nos traga só alegrias. Você confere agora o informativo Unifenas apresentado pelo jornalista Everton Marques e produzido pela Central de Jornalismo da Unifenas. Veja. Olá, eu sou Everton Marques e este é o informativo Unifenas. Direto da Central de Jornalismo da Universidade para as rádios Atenas FM, Universidade FM, Cultura AM e TV Alfenas, começamos este informativo com a seguinte notícia. A gestão educacional sob novas perspectivas foi tema do 4º Fórum de Gestores da Unifenas. O evento fomentou ideias, construiu e discutiu os processos de educação. Na abertura do fórum, realizado no mês de janeiro no campus de Belo Horizonte, o escritor Eduardo Cheniachik falou das estratégias vencedoras, atitudes e ações que transformam desafios em conquistas. No segundo dia do evento, o treinamento, o que o coaching faz pela sua organização e equipe, foi ministrado pela professora, jornalista e psicóloga Aixane Alves. Para encerrar o evento, foi convidado o palestrante Ranieri Lima, pós-graduado em comunicação empresarial. Ele falou do perfil das gerações no Brasil, desafios e compreensão. O curso de Pedagogia da Unifenas, em parceria com a Diretoria de Extensão e Assuntos Comunitários, promoveu a primeira oficina de primeiros socorros para educadores de Alfenas e região. Eles aprenderam como proceder diante de fratura, luxação e entorse, afogamento, engasgamento, parada cardíaca e convulsão. A Liga de Primeiros Socorros Univida, do curso de Medicina, ministrou as aulas teóricas e práticas. A capacitação ocorreu em cumprimento à Lei 13.722, de outubro de 2018, conhecida como a Lei Lucas, que torna obrigatória a capacitação de professores e funcionários de estabelecimento de ensino e recreação infantil. Informativo Unifenas. Envie sua opinião ou sugestão. E-mail jornalismo@unifenas.br. Momento cultural, palestras e outras ações marcaram o primeiro dia de aula na Unifenas.
A programação de boas-vindas foi cuidadosamente elaborada para que o dia 4 de fevereiro de 2019 ficasse registrado na memória dos ingressantes. No curso de Medicina em Alfenas, o ponto alto da cerimônia de recepção foi a Cerimônia do Jaleco, sob a organização dos veteranos da 37ª turma e com o apoio da coordenação do curso, a solenidade mexeu com a emoção dos calouros como Marcelo Rezende. A gente chegar aqui e já ter a cerimônia do jaleco é demais, sabe? Recepção maravilhosa de todo mundo, a gente se sente já uma família, sabe? Na recepção de boas-vindas no campus de Alfenas, tanto no período da manhã como no período da noite, houve um momento cultural com a apresentação de professores, alunos, egressos e colaboradores que cantaram. Eu não quero que você esqueça. Seja bem-vindo aos melhores anos da sua vida. Esta foi uma frase replicada e dita a todos os alunos, principalmente para os calouros. Como disse a professora Ivânia Goretti de Oliveira Pereira, coordenadora do curso de Direito de Alfenas, os anos na universidade são de muito aprendizado e principalmente para traçar objetivos para a vida. São os anos que nós buscamos nos preparar, trabalhar tudo aquilo que nós temos de melhor para depois oferecer, não só a nós mesmos, mas também a toda a sociedade. A aluna Ana Laura dos Reis, do curso de Engenharia Civil, e a docente Laisa Carvalho apresentaram o estudo Avaliação Ergonômica do Trabalho do Armador no Ambiente Fabril, no 25º Simpósio de Engenharia de Produção na Unesp, em Bauru. O estudo foi também aprovado para publicação em e-books de destaque da área para o início deste semestre de 2019. O professor Ercílio Martelli Júnior, pesquisador convidado do Centro ProSorriso da Unifenas e egresso do curso de Odontologia, é um dos autores do artigo que fala do sistema de pós-graduação do Brasil em risco. O texto, publicado na revista Science, faz uma análise conjuntural da pós-graduação nacional. O artigo envolveu também pesquisadores da UFMG, da Universidade da Califórnia, em San Diego, e da Universidade Estadual de Montes Claros. Informativo Unifenas. Aqui você confere o que foi notícia da universidade. E este foi o Informativo Unifenas, produzido pela Central de Jornalismo da Universidade, com apoio técnico de Galvone Oliveira e Dave Sostáquio. Além da exibição nas rádios Atenas FM 105,3, Universidade FM 106,7 e Cultura AM 1180 MHz e TV Alfenas, você pode conferir o podcast no site unifenas.br/notícias e também no YouTube Unifenas BR. Até a próxima edição. O Virou Notícia vai para o intervalo, voltamos em instantes. Aguarde. Estamos de volta com o programa Virou Notícia. Quer ajudar na produção do nosso programa? Então envie um e-mail para tvalfenas.educativa@unifenas.br ou acesse a nossa página no Facebook. Pode também ligar para o telefone 3299-3030. Um erro de muitos que passa despercebido. Na hora de comprar óculos de sol, as pessoas não olham a procedência do produto e, por vezes, a má qualidade pode acarretar problemas na visão. Veja agora quais são essas agravantes na reportagem de Gabriel Pereira e Marcos Virtudes. São diversos estilos os mais variados tipos de lentes. As comuns, polarizadas e as antirreflexos. Mas já parou para pensar se elas realmente são eficazes quanto à proteção aos olhos? Vamos conferir com quem entende do assunto para melhor te ajudar a entender sobre a qualidade dos óculos de sol e a importância de se fazer a escolha correta. Para começar, uma boa pesquisa antes de fazer a compra é essencial. Com certeza, óculos de sol que não for comprado em ótica, ele pode te trazer muito mais malefício para a saúde da sua visão do que você possa imaginar. Pelo seguinte, a sua visão, tudo que você coloca na frente dela, que escurece, a pupila tem a tendência de dilatar. Então, esses óculos de sol comprados nessas lojas não confiáveis, quando você coloca o óculos, a pupila dilata e a radiação do solar vai entrar pior
E o de ótica não, como ele já tem todas as proteções, a sua pupila vai manter na posição normal e com a proteção ultravioleta não atravessará os raios solares, nem o que pode causar malefício. Os cuidados com os óculos de sol devem ser redobrados. Afinal, usar aqueles que não têm proteção contra raios ultravioleta é pior do que usar nada para proteger os olhos sob o sol. Em sair com óculos de sol de má qualidade, não confiável, comprado em uma ótica, é aconselhável sair sem óculos de sol. Existem óculos de sol de qualidade e os que não têm qualidade. Os que têm qualidade, lógico, tem esse fator de proteção solar, UVA, UVB e até UVC. Muito cuidado, pois usar um óculos de sol inadequado tem lá seus malefícios, desde incidências mais leves até as mais graves, como a catarata. Principalmente em algumas doenças oculares, como por exemplo o pterígio, algumas afecções corneanas, do cristalino, que pode até provocar catarata, os raios ultravioleta podem, já está comprovado por pesquisa, e até, de uma forma mais grave, a retina. Existem até aparelhos que podem verificar o nível de proteção aos olhos. Depois de pesquisar, realizar a compra e adquirir um óculos de sol de confiança e, claro, que tenha credibilidade, é necessário alguns cuidados para você não ter futuros problemas. A limpeza pode ser feita com um líquido de limpa-lente, com a flanelinha que já vem com óculos, sempre guardar dobradinho na caixinha quando não estiver usando e evitar expor, principalmente deixar em painel de carro, principalmente nesse dia quente, porque dependendo do material do óculos de sol, ela vai causar avarias, vai entortar, empenar, então vai perder o óculos muito rápido. Sabe aquele ditado, o barato sai caro? Pois é, comprar um óculos de sol só pelo preço pode não compensar, pois a qualidade às vezes pode exigir um preço maior do produto. O óculos de sol mais caro, sempre ele vai ser uma qualidade melhor. Você vê que a qualidade da peça dele é uma qualidade mais resistente, uma lente de melhor qualidade que vem com, além de vir com as proteções UVA, UVB, ainda vem com antirreflexo, vem com polarizado, entendeu? Então, há sim a diferença das marcas e preço por isso. São as qualidades da armação e qualidades da lente. Já pensou em encontrar personagens históricos ao redor do mundo através da câmera de celular? Pois é, a Animest, uma startup criada em Alfenas e atualmente com sede em Portugal, desenvolveu um aplicativo que utiliza a realidade virtual para promover esse encontro entre os turistas e a história. O repórter Gabriel Pereira e o cinegrafista Maurício Corsini foram ver de perto como funciona este aplicativo. Preste muita atenção, porque você vai entrar agora em uma realidade virtual com personagens históricos. Isso mesmo, Carlos Moraes, o criador da plataforma através da Animest, explica como teve início sua ideia e da importância de novidades no setor turístico, bem como adquirir conhecimento histórico pelo aplicativo. Eu gosto muito de viajar, já fiz alguns mochilões e uma coisa que eu sempre notei é que falta um pouco de inovação no setor turístico. A maneira que as pessoas experienciam o turismo hoje é basicamente a mesma coisa que era 20 anos atrás. Não tem uma interação maior com a cidade. Você consegue fazer booking de atividades mais fácil, comprar voo mais fácil, mas a partir do momento que você chega na cidade, você está por si só. Então, a minha intenção era muito isso, trazer um pouco de tecnologia para o setor turístico. E como a minha inspiração maior foi minha mãe, que é professora de Geografia e História, eu sempre me interessei muito sobre a história da cidade, sobre a geografia, sobre a cultura. E eu vi que as cidades que eu estava visitando eu não aprendia o suficiente. Então, eu comecei a pensar como é que eu poderia explorar essa falta, esse problema que era
uma falta de ensinar, uma falta de atrair realmente o turista para a história local, e como que eu poderia explorar isso para que a gente conseguisse inovar o setor turístico. E foi assim que a gente começou a trabalhar nesse setor. Destaque nos principais portais de notícias, a Animest teve seu pontapé inicial em Portugal e seu objetivo é espalhar pelo mundo inteiro, em uma mescla de inovação e interatividade com o público com diferentes personalidades históricas. No lançamento teremos Fernando Pessoa, Camilo Castelo Branco, que são escritores, Marquês de Pombal, que é muito, muito importante para a história de Lisboa, Dom Henrique Infante, que era um desbravador português, Dom João VI, que vai contar um pouco sobre a parte da colonização. Então, a escolha foi baseada na história portuguesa e o que ela pode passar para os turistas. E, lógico, como eu sou brasileiro, tentando trazer um pouquinho da história brasileira para a aplicação, para que depois a gente consiga fazer isso para o Brasil também. Uma das propostas da ferramenta é unir o útil ao agradável. Com a crescente utilização da tecnologia, as crianças estão cada vez mais por dentro do mundo digital e o app pode ser utilizado como uma fonte, um modo de aprendizado. Nós vamos liberar tanto as histórias livres quanto as histórias que seriam possíveis ser contadas somente durante a viagem em localizações de escola, para que assim as crianças possam saber um pouco sobre a história, a cultura portuguesa e um pouco da brasileira, sem precisar de ir para as localidades turísticas. E quem sabe abrir esses olhos para a cultura, para a arte e para a história. O aplicativo já está no mercado em fase de testes. Porém, sua previsão oficial de lançamento será neste ano, ainda no primeiro semestre, em Portugal, e futuramente em outros países. Nós ainda não lançamos. No mercado, a gente já tem o aplicativo funcionando, o mecanismo está funcionando, porém a gente está trabalhando na criação de histórias agora. A gente está contratando atores, criando as histórias, terminando os modelos 3Ds, para que assim a gente consiga já lançar no mês de abril ou maio, em Portugal. A ideia é expandir o funcionamento então nos países de todo mundo. Sim, sim. A nossa intenção é crescer para que essa ferramenta esteja disponível por todo mundo. Estamos aqui na Praça Getúlio Vargas de Alfenas, ao fundo a Igreja Matriz, e agora a gente vai conhecer um pouco mais de como funciona essa plataforma de realidade virtual. Explica um pouco pra gente. O turista estava andando pela cidade e no local de interesse, no caso aqui a Praça Getúlio Vargas, ele recebe uma notificação falando que nesse local há uma história a ser contada. Nisso ele abre a aplicação no seu telemóvel e ele já começa a abrir a câmera do celular, parece que é só a câmera, só que ele faz o reconhecimento do solo e nisso ele coloca aqui o objeto, que no caso é o Fernando Pessoa, e o Fernando Pessoa começa a lhe contar uma história sobre, nesse caso, quem é ele. Eu sou o Fernando, mas toda a gente me trata. E ele está parado no espaço, então se eu chegar mais perto, eu consigo chegar mais perto ou mais longe, e é como se ele realmente estivesse aqui. E a nossa evolução é para que isso seja evoluído para óculos. Então, depois que as pessoas estiverem usando óculos de realidade aumentada, vai parecer que são hologramas que aparecem do nada, entendeu? Como possam conversar com eles. E antes de terminar o nosso programa, uma última notícia de esportes. A Secretaria de Esportes e Lazer deu início no último final de semana ao Campeonato Municipal de Futebol Master 35. 10 equipes divididas em 3 chaves disputam a competição. Na primeira fase jogam entre si em turno único. As 8 melhores colocadas, independente de chave, se classificam para a segunda fase da competição. Anote aí os resultados dos jogos da primeira rodada, dia 10 de fevereiro, no estádio Rachid Bessaliba. No primeiro jogo, a Associação Atlética Unidos da Unifenas e Esporte Clube Vale Verde Pinheirense empataram em 2-2. O Vale Verde chegou a abrir 2 gols de vantagem, mas não segurou. Em seguida, outro empate. O Slack Chapadão, 3, Alfenense Esporte Clube, também 3. Nesta partida, o Alfenense também abriu 2-0, sofreu a virada e empatou no final do confronto.
A segunda rodada do Master 35 acontece no domingo, dia 17 de fevereiro, também no campo da Saliba. Confira os jogos. No primeiro, às 8 horas da manhã, o Clube Esportivo Operário enfrentará a Drogaria Santa Maria Chapadense. Em seguida, às 9h30 da manhã, o Hamburgão com Fritas jogará com o Gramagô Burgueria do Marquinho. Boa sorte a todas as equipes envolvidas na Copa Alfenas de Futebol Master 35. Está terminando o nosso programa. Gostaria de agradecer a sua audiência e pedir a sua ajuda para produzir o nosso programa. Se você tem alguma sugestão para o programa Virou Notícia, entre em contato conosco. Acesse a nossa página no Facebook ou envie um e-mail para tvalfenas.educativa@unifenas.br ou ainda ligue para o telefone 3299-3030. Para você, um forte abraço e até a próxima.